Olá, amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço. Desde já, aquele like que a gente não pode esquecer. Dando continuidade ao jogo do Sport e Bahia contra o Sport pela Copa do Nordeste, a disputa não está tão favorável ao Esquadrão de Aço assim, não. Deixa eu colocar na tela aqui, né, a nossa pauta. Sport enfrenta a Bahia em clássico regional com retrospecto recente a favor do Sport. Olha os números aí para Renato Paiva estar de olho. Esquadrão de Aço dos últimos jogos não venceu a equipe do Sport. Somente 3 triunfos do Esquadrão de Aço dos 12 jogos, né? Então são 9 jogos aí do Sport de Recife com triunfos. Não houve empate depois daquele jogo do Esquadrão de Aço que venceu o Sport e levou o título da Copa do Nordeste em 2017. O Sport vem emplacando aí dos 12 jogos 9 triunfos. O Bahia venceu 3. Um desses 3, o Bahia sapecou 4-0 no Sport de Recife. No entanto, meus amigos, uma coisa que eu venho falando, o Bahia precisa encarar melhor os seus clássicos, né? Nós temos o clássico contra o Vitória da Bahia e contra o Sport. Na minha opinião, são os 2 maiores clássicos que o Esquadrão tem. E o Bahia precisa colocar esses 2 jogos como se fosse o último jogo da vida, sinceramente. Clássico é um jogo que você joga independente do campeonato. Então o Bahia precisa levar não mais a sério, mas levar um espírito competitivo muito maior do que como se fosse um jogo comum. Não é um jogo comum. E a gente observa muitas vezes que o Bahia, em um clássico tão pesado assim, não leva este jogo com a competitividade como Vitória da Bahia leva quando joga contra o Bahia e quando o Sport leva quando joga com o nosso esquadrão. É muito importante essa observação, porque esse espírito o Bahia tem que ter, tem que recuperar. Ao jogar contra o Sport e ao jogar contra o Vitória da Bahia, é o último jogo do planeta e tem que fazer tudo e deixar tudo no campo. Muitas vezes, estas derrotas aí que o Bahia sofreu contra o Sport foram derrotas que, sinceramente, a gente não conseguia compreender. Por exemplo, no jogo do Campeonato Brasileiro em 2021, o Bahia, muito melhor que a equipe do Sport, e acabou perdendo os 2 jogos, inclusive um na Arena Fonte Nova. Então, o Esquadrão precisa levar esse espírito competitivo para os clássicos. Volto a repetir, sobretudo quando jogar contra o Vitória e quando jogar contra a equipe do Sport, beleza? Tá aqui na tela, meu amigão, é o confronto, né? Eu fiz um vídeo logo pela manhã falando do Renato Paiva e do Enderson Moreira. O Enderson treinou o Bahia o ano passado, em 2022, e digo para você, se o Enderson não sai, o Bahia não estaria na Série A, não. O Esquadrão de Aço não estava bem com o Enderson. Agora, um dos piores trabalhos do Enderson durante toda a sua carreira. Pouquíssimos trabalhos do Enderson foram tão ruins assim. A gente pode dizer que o trabalho do Enderson é mediano, com trabalhos bons em alguns clubes, né? Mas esse trabalho que ele fez no Sport Clube Bahia foi muito abaixo da média, muito mesmo, muito ruim o trabalho do Enderson Moreira aqui no Sport Clube Bahia em 2022. Ele lá no Sport está fazendo um trabalho mais consistente, inclusive ele vem tendo resultados interessantes, elogiado inclusive em alguns jogos, mas não vence a 3, empatou 2 pelo Campeonato Pernambucano, perdeu para o Vozão. Renato Paiva, um trabalho de reformulação gigante do Bahia com a chegada do Grupo City. O Renato Paiva é um treinador que tem muitas ideias na cabeça, né? E ele precisa de um certo tempo para que as equipes amadureçam e possam jogar no estilo Renato Paiva. No entanto, ele precisa ter um olhar mais diferenciado para a marcação e o meio de campo do Bahia. Com toda a reformulação que nós estamos vendo, com a necessidade de um pouco mais de tempo do que o Enderson, por exemplo, que pegou uma equipe que tem uma certa espinha dorsal, o Renato Paiva não. Houve de fato mudanças profundas, mas o Renato Paiva precisa ter um olhar para o sistema de marcação e também a configuração desse meio de campo do esquadrão, beleza? Embora a gente reconheça que há sim uma necessidade de maior tempo do Bahia. No entanto, o trabalho de Renato Paiva poderia ser muito melhor e ele poderia ter colhido já bons frutos desse trabalho dele se o Grupo City entrasse no mercado e contratasse jogadores de qualidade. O trabalho do Renato Paiva, na minha opinião, ele não está melhor porque ele não tem qualidade no elenco. E qualidade no elenco é contratação. E contratação é com o Grupo City, que não faz, sinceramente, um bom início no futebol do Bahia. Projeta uma coisa,
Futebol é outra. Tempo presente. E o que nós estamos vendo no presente momento é um trabalho que ainda está carente e que precisa melhorar e muito, beleza? Então tá aí os dois. Sport de um lado, Bahia do outro. Renato Paiva, Anderson Moreira. E o Anderson tá doidinho pra ganhar do Bahia, com certeza, né? Tá doidinho pra ganhar do Bahia. O Anderson não teve a oportunidade de estar na SAF do Botafogo, também não teve a oportunidade de estar na SAF do Bahia. Subiu com o Botafogo, participou da temporada 22 do Bahia, embora tenha feito um trabalho muito ruim, diga-se de passagem, mas participou do processo, né? Então, o Anderson não conseguiu pegar aí o filé, né? O filé do Botafogo e o filé do Bahia até então, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, joga duro e arrebenta. Gostou do conteúdo? Que beleza, muito obrigado mesmo, né? Teremos mais ainda, hein? Teremos mais aqui, informes, ponto de vista para você. Este é importante porque lida um pouco com o clássico, né? E pra gente finalizar, é muito importante que o Sport Clube Bahia tenha a dimensão do tamanho do jogo contra o Sport. Sobretudo, um clássico interestadual, na minha opinião, saindo do estado da Bahia, o maior clássico que nós temos é contra o Sport. Então, levar esse jogo muito a sério, pela necessidade e pela história do clássico, beleza? Muito mais pela história do clássico, porque todos os anos nós vamos encontrar praticamente o Sport. Todos os anos, seja pela Copa do Nordeste ou um eventual Campeonato Brasileiro. No entanto, nós não podemos esquecer, este é um clássico que você tira as competições e deixa somente a rivalidade no campo. Claro, evidente, sem violência, né? Rivalidade, é futebol, é jogo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada, deixe seu like, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá se juntar à família canal Wendel, meus amigos. Um forte abraço a todos, valeu!